Olha só que situação. A polícia prendeu hoje o sobrinho da mulher que morreu em um incêndio em Rio Largo. Você lembra desse caso? Aconteceu no dia 17 de janeiro. Um incêndio em grandes proporções atingiu a residência. A mulher não resistiu. Só que ninguém sabia de onde teria surgido o fogo. As investigações concluíram. 2 carros que estavam na garagem também foram destruídos. A polícia concluiu o inquérito e disse que o incêndio foi criminoso. Ao vivo, o repórter Neto Mota está conosco e traz informações em primeira mão, inclusive como delegado do caso. Boa noite, Neto. Quer dizer que esse sobrinho tem envolvimento com o caso? É isso mesmo? Boa noite mais uma vez, Edson Moura. Segundo a Polícia Civil, sim, o crime aconteceu na Rua da Esperança, lá no centro do município de Rio Largo. Eu estou aqui com o delegado Lucimério Campos, da Polícia Civil de Alagoas, que vai nos contar. Boa noite, delegado. Quais foram os detalhes que levaram até o suspeito? Boa noite. Nós estamos em fase final da investigação e hoje avançamos em mais uma das etapas porque localizamos o suspeito, que já tínhamos bastante evidências contra ele, e descobrimos que na última sexta ele procurou uma delegacia para fazer um BO, porque já tinha conhecimento de que a investigação estava chegando nele, e por conta desse BO ele alegava que estava sendo caluniado. Então nós o intimamos e ele resolveu comparecer hoje à delegacia para negar a autoria inicialmente do crime, mas quando foi confrontado com a quantidade de evidências, inclusive imagens, e que tínhamos conhecimento de que ele estava com pertences da vítima e mostramos isso a ele, então ele, diante da advogada, resolveu confessar esse crime brutal que chocou a sociedade de Rio Largo. Delegado, tem como detalhar um pouco das evidências que levaram até o suspeito? Sim, nós fomos procurados dias após o fato se deu no dia 17 de janeiro último, fomos procurados pela família e amigos da família que suspeitavam de que o incêndio que vitimou a dona Cícera não havia sido um incêndio acidental, mas sim criminoso. E, diante disso, ouvimos o viúvo, que contou alguns detalhes e se reuniu com a equipe de investigadores que passaram a levantar evidências. E uma dessas são câmeras de segurança de diversas regiões de Rio Largo que fazem uma linha do tempo da presença do indivíduo no local. Essas imagens a gente vai passar para a imprensa depois que tirarmos a imagem do suspeito, porque não podemos mais mostrar, e mostram que ele circunda a casa da família o tempo todo, acessa a casa sem arrombar e depois de um tempo lá dentro ele sai da casa e exatamente 4 minutos depois dele sair da casa começa a aparecer nas imagens as chamas do incêndio provocado por ele. Delegado, tem como relembrar como aconteceu, qual foi a primeira versão dada? A versão inicial foi a versão de que teria sido um incêndio acidental e que a vítima, por estar dentro de casa, não teria conseguido sair dela, né? Então teria morrido carbonizada. Mas depois de juntarmos evidência, inclusive descobrirmos que ele estava fazendo uso de pertences desta vítima, somadas as imagens que tínhamos, que monitorava a linha do tempo completamente daquele intervalo, ele compareceu à delegacia. Nos estranhou ele ter procurado também a delegacia à sexta-feira para negar que tenha sido o autor do crime, porque já circulava em redes sociais que ele era suspeito. E quando intimamos, ele resolveu comparecer hoje mesmo e lá, confrontado com essas evidências, ele contou que tinha ido à casa para furtar, uma vez que ele já tinha furtado dinheiro dessa casa antes. Ele tinha uma chave que a família não sabia que ele tinha essa chave, então ele entrou sem arrombar e tentou violar um cofre que a família guarda dinheiro, porque a família é uma família de trabalhadores, são feirantes e eles sempre trabalham com muito dinheiro e nem sempre conseguem depositá-los. Então há sempre dinheiro dentro de casa e era do conhecimento dele, uma vez que ele é sobrinho legítimo da vítima, da senhora Cícera. Então ele foi surpreendido por ela dentro de casa e, segundo ele narrou, ele disse que entrou em discussão com ela, porque ela passou a acusá-lo de que ele estava furtando a residência. E então ele asfixiou, deu um golpe que asfixiou a própria tia, arrastou-la para um dos cômodos, um dos quartos, onde ela foi encontrada, carbonizada, e para encobrir essa situação na qual ele foi descoberto, ele ateou fogo à casa para que na cabeça dele a população e a família ia achar que fosse um incêndio. Então ele deixa a residência e vai para a casa do pai, que mora em outro bairro de Rio Largo, no aeroporto. Detalhe, ele já morou em Rio Largo, o suspeito, mas não mora mais e ele costuma fazer serviços
gerais de bico, de eletricista, encanador, pedreiro, e ele já tinha feito serviço para a família, mas ele não era um frequentador habitual da casa, e a família também não sabia que ele tinha aquela chave da residência. Existe alguma evidência de algum cúmplice que de repente pode ter tramado junto com ele ou que sabia do crime? Nós estamos em fase final, mas tudo que levantamos até agora nos faz acreditar que não há ninguém envolvido. Foi uma intenção dele mesmo. Na verdade, ele intencionava só furtar. Ele já tinha furtado no ano passado cerca de R$ 5.000 da família, e a família não sabia quem atribuir. Não sabia, inclusive, que porque ele era um suspeito, porque não sabia que ele frequentava a casa nos momentos que a casa ficava desabitada. E a dona Cícera, ela era uma empresária de Rio Largo, tinha uma lojinha na cidade, e ela não costumava estar em casa naquele horário. E por algum motivo ela foi à casa e surpreendeu ele naquele ato criminoso de tentar furtar, mais uma vez, dinheiro e outros pertences da residência. Delegado Edson Moura tem uma pergunta no estúdio. Edson. Exatamente, Neto. Ele já, de certa forma, já iniciou essa minha resposta da pergunta que eu ia fazer, em relação a exatamente isso, né? Ele não teria premeditado o crime, né? Ele chegou lá, foi surpreendido pela vítima e acabou às vias de fato e asfixiando também. Então, assim, o crime de matá-la não estava planejado. A investigação também chegou a essa situação também, né? O Edson Moura está perguntando se as investigações mostram que o crime foi premeditado ou não, ou ele não tinha intenção, a princípio, de matar a própria tia. Diante da confissão dele, a confissão pareceu ser bastante fidedigna, porque ele não é uma pessoa envolvida em crimes. Na verdade, ele cometia esses furtos porque achava facilidade pelo fato de ter acesso à casa. Então, nós acreditamos que ele não premeditou a morte da tia. Acreditamos sim que ele foi lá furtar e, diante daquela situação que ele não esperava ter sido surpreendido, ele resolveu cometer um outro crime mais grave ainda, né? E acabou tirando a vida da própria tia. Nós não sabemos ainda se ela chegou a morrer no momento da asfixia, estamos aguardando o laudo, ou se ela morreu depois carbonizada. Então ele tirou a vida da tia para encobrir um crime anterior, ou crimes anteriores que ele vinha praticando. E aí a situação perde o controle, né, ao ponto dele responder agora por um latrocínio e por um crime de incêndio. Nesse contexto no qual ele foi, a gente está concluindo a investigação. Ainda vamos apurar a questão dos furtos anteriores que ele é acusado de ter cometido também contra a residência, e ainda o fato dele ter procurado a polícia para fazer uma comunicação falsa de crime, para poder se safar da investigação, né? Tentar incorrer a polícia em erro, que foi também surpreendido hoje. A gente acabou descobrindo o boletim de ocorrência feito sexta-feira. Delegado, alguma perícia chegou a encontrar algum recipiente de material, como gasolina, por exemplo, que pode ter sido utilizado para esse incêndio? O local foi periciado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Instituto de Criminalística. Inclusive, nós retornamos já ao local com os peritos e os peritos nos mostraram evidências de que o incêndio foi criminoso. Nós já tínhamos essa informação, estamos só aguardando o laudo. Ele alega que não usou nenhum material comburente. Na verdade, ele disse que usou um isqueiro para tocar fogo a um dos cômodos, a um sofá de um dos cômodos, e aí dali o fogo teria se alastrado. O fogo não só atingiu a casa da vítima, como atingiu a casa da filha dela, que morava geminada a casa dela, e ainda também queimou 2 veículos que estavam na garagem. Foi um incêndio de grandes proporções que trouxe, além do prejuízo maior, que foi a vida da senhora Cícera, prejuízos materiais também ainda incalculados. Delegado, mais uma vez, muito obrigado pelas informações aqui no Cidade Alerta Alagoas. Eu volto com você, Edson Moura.